Olá pessoal, eu sou Davi Marques e essa é a aula 1 de análise combinatória. Essa é só a primeira de uma sequência de aulas que a gente vai ter para ver todo o conteúdo. Então, fiquem atentos, vão ser 50 exemplos para você não perder nenhuma parte da matéria, ok? Essa primeira aula é de princípios aditivo e multiplicativo, muito importante para aquela dúvida que a gente tem, eu devo somar ou eu devo multiplicar? Então, para você não ter essa dúvida, acompanhe os próximos exemplos aí com a gente, beleza? Antes disso, se inscreva no canal, dê um like e acompanhe todas as aulas com a gente. A análise combinatória é a área da matemática que serve para a gente fazer contagens sem ter que listar cada um dos casos. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeira ideia é, a gente tem que ver alguns critérios, alguns processos que são bem comuns, repetitivos, para a gente entender que esse processo pode ser organizado e a gente tem até algumas fórmulas para a gente resolver todos os exercícios, ok? Então vamos lá. Seguinte, como que a gente vai ver essa matéria? A gente vai ter uma série de 50 exemplos, todos eles de Anne Brenner. E vocês podem acompanhar tanto a historinha quanto os exemplos para você aprender a matéria toda, ok? Vamos começar? Olha só, gente. Primeiro exemplo. Ana sairá à noite para se divertir. Em um fim de semana, Ana decide sair à noite com suas amigas Carla e Fernanda. Elas estavam em dúvida entre 2 festas e 3 boates para curtirem juntas. Entre tantas opções, Ana deveria escolher um desses locais para elas se divertirem. Quantas opções diferentes Ana possui para escolher, sabendo que ela vai a apenas um desses eventos? Primeira coisa, ela tem 2 grupos. Tem um grupo de festas e tem um grupo de boates. O grupo de festas tem o quê? Festa 1 e festa 2. Vamos nomear assim, ok? Portanto, ela tem 2 opções para a festa. O grupo de boates ela tem 3 opções. Boate 1, boate 2 e boate 3. Então, são 3 opções. O que a gente faz com esses valores aqui, com essas opções? Desse conjunto, Ana deve selecionar apenas um elemento. É muito importante entender isso. Apenas um elemento, independentemente de qual conjunto que pertença. Então, olha só, vamos chamar um conjunto de todas as possibilidades de opções para passear, ok? Então, a gente pode pensar o seguinte, olha, a gente tem um conjunto grande com 2 opções de festa, 3 opções de boate. Ou seja, ela tem 5 opções para escolher, beleza? Agora, como é que a gente poderia encontrar esse número sem ter que ficar listando? Porque eu listei os casos aí, beleza? Vamos prestar atenção aqui, ó. Eu tenho 2 elementos de um conjunto, 2 opções, e outros 3 elementos de outro conjunto. Então, como que eu chego àquela quantidade de 5? Basta eu somar 2 mais 3, são 5 opções, beleza? Igual o caso que a gente tinha ali listado. Portanto, Ana tem 5 opções de escolha. Então, ela pode escolher um dos 5 lugares para ela sair com as amigas. Bom, agora, por que a gente somou? Vamos tentar entender? Olha só, a gente tem uma coisa que chama-se princípio aditivo. O próprio nome é sugestivo, princípio aditivo indica que a gente tem que somar. Quando que a gente usa o princípio aditivo? A gente vai escolher esse princípio quando a gente tiver que escolher um único elemento dentre todas as opções, independente de qual conjunto ele pertença. Ok? Bom, essa ideia, esse princípio aditivo, essa escolha ela é excludente. O que significa isso? Se você escolhe um elemento de um conjunto, como você está escolhendo apenas um elemento, isso exclui a possibilidade de você escolher um elemento de outro conjunto. Então, ou você escolhe elemento de um conjunto, ou você escolhe elemento de outro conjunto. Esse ou é muito utilizado para a gente ter uma ideia de como funciona. Okay? No exemplo anterior, a gente tinha que Ana tinha que ir ou a uma festa ou a uma boate. Se ela escolhe uma festa, ela não vai à boate. Se ela escolhe uma boate, ela não vai à festa. Então esse é o princípio aditivo. Tranquilinho, não é? Vamos ver um exemplo 2 aqui. Ó. Ana se arruma para sair. Após discussões sobre a programação, Ana escolheu ir a uma boate. No sábado, ao se preparar, ela escolheu quase todas as peças de roupa que usaria. Porém, ficou em dúvida entre 4 saias, 3 calças e 2 shorts. De quantas maneiras diferentes Ana poderá selecionar exatamente uma dessas peças? Então, olha, tem que selecionar exatamente uma das peças, ok? Vamos dar uma organizada aqui de novo para ficar mais claro. Olha, ela tem que escolher uma das peças disponíveis. São 3 conjuntos. Ela tem um conjunto das 4 saias, ela tem um conjunto das 3 calças e o conjunto das 2 shorts. Perceba que se ela escolher uma peça de um desses conjuntos, ela não escolhe de nenhum outro. Esse é um princípio exclusivo, beleza? Então vamos lá. São 4 opções de saias, 3 opções de calças, 2 opções de shorts. Como o princípio ele é exclusivo, é um ou, a gente vai usar o princípio aditivo, beleza? Então,
vamos somar essas opções. Então são 4 saias mais 3 calças mais 2 shorts. Se a gente somar esses valores, a gente vai obter o quê? 9 opções. Tranquilos? A gente poderia ter listado essas 9 opções aqui, ó, mas a gente tem que entender que a ideia nunca é listar. Pode até listar alguns para ter uma ideia, mas a ideia é a gente pensar como fazer isso sem listar, ok? Portanto, a resposta é: Ana tem 9 maneiras diferentes de escolher uma peça. Tranquilos? Vamos ver uma ideia diferente agora, gente. Ó, um exemplo 3 aqui. Breno trabalhará no final de semana. Breno é DJ e está analisando algumas opções para trabalhar no primeiro final de semana do próximo mês. Ele tem 2 convites para sexta e outros 3 para sábado. De quantas maneiras diferentes Breno poderá selecionar 2 locais para trabalhar, sendo um na sexta e outro no sábado, ou seja, um em cada dia. Vamos tentar entender como é que funciona esse caso aqui agora? De novo, são 2 grupos. Temos o grupo do convite para sexta e o grupo dos convites para sábado, ok? Para sexta-feira, são 2 opções. E o convite para sábado, a gente tem 3 opções. O que a gente faz com esses números? Será que a gente soma também? Presta atenção, gente. O Breno precisa fazer 2 escolhas, uma de cada conjunto. Então não é mais aquele princípio exclusivo. Não tem que escolher apenas um elemento, beleza? Bom, vamos guardar essa informação aqui então. Ó. Ela é muito importante para a gente. Seguinte, o Breno tem 2 opções para sexta e ele tem 3 opções para sábado. Se ele fosse fazer uma lista com todas as possibilidades, ele ia fazer o seguinte: poderia pensar sexta 1 com sábado 1, sexta 1 com sábado 2, sexta 1 com sábado 3, sexta 2 com sábado 1, sexta 2 com sábado 2, sexta 2 com sábado 3. Então temos o nosso conjunto com todas as possibilidades. Quantas opções são? 6, que a gente pode contar, não é isso? Está ali, 6 opções. Agora, de novo, se fosse uma quantidade maior, ia ficar inviável listar. Vamos tentar entender qual que é a ideia aqui? Olha só, se a gente usar a cesta 1, são 3 opções. Se usar a cesta 2, outras 3 opções. Portanto, o número total que a gente tem é o quê? 2 vezes 3 opções, que dá 6 no total. Agora, de onde chegou esses 6? Presta atenção, ele veio de 2 elementos de sexta, 3 elementos de sábado. Então, a gente tem que escolher um elemento de cada conjunto, então a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Então, a gente entendeu que agora o princípio é diferente. Se eu tenho que fazer uma escolha de cada conjunto, eu preciso associar essas escolhas, eu tenho então que multiplicar, beleza? Perceba que listando ou pensando nesse princípio, óbvio, vai dar a mesma quantidade. Bom, portanto, o Breno tem 6 maneiras diferentes para selecionar os 2 eventos que ele vai trabalhar. Olha, você poderia visualizar isso aqui de uma outra maneira, o que chama-se diagrama da árvore. Se você pensar, olha, cesta 1 tem 3 opções para associar, cesta 2 tem outras 3 opções. Perceba que tem então, ó, cesta 1 com sábado 1, cesta 1 com sábado 2, aquelas mesmas situações que a gente viu anteriormente ali, só visualmente diferente. Então aí, todos os casos, como que a gente poderia contar essas quantidades, que são 6? São 3 opções para a cesta, beleza? Para a cesta 1, e são outras 3 opções para a cesta 2. A gente tem que fazer o quê? Somar essas opções. Então eu tenho o quê? Quantas vezes o 3 foi contado? 2 vezes. Por quê? Porque são 2 cestas disponíveis. Então, 2 vezes 3, 6 opções. O que eu tenho que fazer então? Apenas multiplicar. Essa ideia tem um nome, é o princípio multiplicativo. Você deve usar o princípio multiplicativo quando você tem que fazer mais de uma escolha. E cada escolha que você fizer deve ser associada com as outras escolhas. Beleza? Então isso pode acontecer pegando elementos de conjuntos distintos ou apenas de um conjunto. A gente vai ver exemplos que facilitam o raciocínio e o entendimento com relação a isso. Como ele é associativo, tem que fazer escolhas de um conjunto e escolhas de outro conjunto. Esse E te dá uma ideia que você precisa associar as duas coisas. No exemplo anterior, o Breno tinha que fazer uma escolha de um evento de sexta e uma escolha do evento de sábado. Vamos ver um exemplo com relação a isso, olha só. Exemplo 4. Breno se prepara para seu show. Breno fechou 2 contratos, um para se apresentar na sexta e outro para se apresentar no sábado. Para o evento de sábado, ele levará seus próprios equipamentos. Dessa forma, ele reuniu todos os seus acessórios para analisar as possibilidades de montagem de sua apresentação. Depois de selecionar quase tudo, Breno está indeciso entre alguns objetos: 2 mixers, 4 fones de ouvido e 3 processadores de efeitos.
de quantas maneiras diferentes ele poderá escolher exatamente um objeto de cada tipo para o seu show? Então, olha só, vamos organizar aqui. O Breno vai ter que fazer 3 escolhas, sendo uma de cada conjunto. Ele vai ter que escolher um elemento do conjunto dos mixers, um elemento do conjunto dos fones e um elemento do conjunto dos processadores. Ele não basta escolher apenas um elemento, ele vai ter que escolher um elemento de cada grupo. Isso é muito importante. Olha só, como que a gente poderia organizar essas informações? Primeiro, do jeito que está aí, está um pouquinho bagunçado, correto? Mas vamos organizar assim, olha. Se ele usar o mixer 1 e o fone 1, tem aquelas 3 possibilidades. Mixer 1 com fone 2, essas outras 3 possibilidades. E assim a gente consegue listar todos os casos que existem. Bom, quantos são esses casos? São 24. Como que a gente concluiu? Porque a gente contou. Mas a ideia nunca é contar, a gente está entendendo o princípio aqui, ok? Como que a gente faria então para encontrar o número de possibilidades sem ter que listar? Vamos pensar o seguinte, olha, aquele mesmo grupo que a gente escreveu ali atrás. Olha só, são 2 mixers, são 4 fones e 3 processadores. Agora, olha só, a gente vai ter que associar as escolhas de cada conjunto. Então, o que vai acontecer? A gente tem que multiplicar esses números, ok? Então, portanto, a quantidade de possibilidades é 2 vezes 4 vezes 3, que dá 24 opções. São exatamente aquelas que a gente listou ali. Portanto, o Breno possui 24 opções para escolher os 3 objetos que ele precisa. Tranquilos? Último exemplo da aula de hoje, gente. Ana e Breno se conhecem. Ana e suas amigas foram à boate e se divertiram muito. Durante a balada, Ana se interessou pelo DJ do evento, que estava tocando suas músicas preferidas. Breno percebeu que a moça tinha gostado dele, e os dois trocaram olhares e sorrisos. Ao final do show, Ana estava de saída, mas, antes disso, Breno decidiu conversar com ela. Após se conhecerem, eles resolveram continuar o bate-papo em um restaurante. No cardápio do estabelecimento, havia as seguintes opções: 5 tipos de comida salgada, 4 tipos de comida doce e 7 tipos de bebida. Aí vem a pergunta: de quantas formas diferentes cada um deles poderá pedir uma comida e uma bebida? Então é o seguinte, pessoal, aqui vai ter os 2 princípios que nós estudamos nessa aula. Então vamos analisar o seguinte, grupo de comida salgada, grupo de comida doce e grupo de bebida, beleza? Olha só, ele vai ter que escolher uma comida salgada ou uma comida doce. Esses 2 casos se excluem, ou é um ou é outro. E ele vai ter que escolher uma bebida, ok? Se a gente pensar um pouquinho, esses conjuntos das comidas, na verdade, eles formam um único conjunto, que é o conjunto de comida. Então, olha só, a gente vai pensar quantas opções de comida cada um deles tem e quantas opções de bebida. Bom, então são 5 tipos de comida salgada e são 4 tipos de comida doce. Bom, a gente sabe que tem que escolher um dos 2, é exclusivo, então a gente soma. E temos que escolher também o quê? Uma bebida. São quantas opções para bebida? 7. E a gente sabe que tem que escolher uma comida e uma bebida, então a gente tem que multiplicar essas opções. Então, fazendo as continhas aqui, a gente tem 5 mais 4, tudo isso vezes 7. 9 vezes 7, 63. Isso é o número de opções que eles têm para fazer o pedido. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula 1. Na aula 2 nós vamos ver outros exemplos do princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, ok? Então aguardo vocês na aula 2. Abraço!